qual é o conceito de classe gramatical? Grupo de palavras que se organiza conforme a função que exerce dentro do texto. Antigamente a gente aprendia a decorar o que era o substantivo, o que era o adjetivo, o que era o advérbio, e a gente ia decorando aquelas palavrinhas, a gente recebia uma série de palavras, isso aqui é o substantivo, isso aqui é o adjetivo, e a gente ia decorando essas palavras e classificando elas conforme a gente compreendia mais ou menos a função dela. E nós compreendemos, então, que não é dessa forma que a gente deve compreender classes gramaticais, né? A gente não pode pegar uma palavra e fixá-la dentro de uma classificação. Então, por exemplo, eu tenho a palavra bonita. Bonita caracteriza um substantivo, uma pessoa, né? Um lugar. E aí eu normalmente classificaria isso como um adjetivo. Nas classes de palavras, a gente não consegue fazer com que essas palavras elas tenham esse posicionamento fixo, né? Por quê? Bonita tanto pode exercer função de substantivo, como pode exercer uma função de adjetivo. Ela tanto pode ser adjetivo, quanto pode ser substantivo. Vai depender do quê? Da posição dela dentro da frase. Então, eu não decoro quais são as palavras que pertencem aos grupos de substantivos, de adjetivos, tá? Não é dessa forma que a gente verifica. Nós vamos estudar como aquela palavra funciona dentro de tal texto, tá? Dentro de um contexto. Então, a importância dessa aula é para a gente identificar e analisar a função de cada palavra, que cada palavra exerce dentro de um texto. Porque, como eu falei, a palavra bonita, ela pode significar, numa frase, substantivo, e numa outra frase ela pode significar um adjetivo. Por exemplo, Maria bonita, ou menina bonita, né? Menina bonita, menina é o substantivo, é a pessoa, né? E bonita é a característica dessa pessoa, ela é bonita. Então, eu chamaria isso de adjetivo. Agora, eu poderia dizer assim também, a bonita chegou. Quando eu digo a bonita chegou, significa o quê? Que aquela pessoa, e talvez de uma forma irônica, eu estou falando assim, olha, a fulana, a bonitona, a bonita, chegou atrasada, chegou em cima da hora, né? Então, nesse momento, bonita não funciona como adjetivo, vai funcionar como substantivo. E é por isso que a gente não vai decorar palavras que pertençam àquela ou àquela outra frase, porque da classe, né? Porque a gente vai compreender como ela funciona dentro do texto. Meire, isso vale para todas as palavras? Praticamente sim, né? Ah, mas e o verbo, que é uma ação? Também pode ser transformado, por exemplo, no substantivo. Então, a gente vai fazer análise dessa palavra dentro do texto. A gente não vai classificar ela objetivamente. Ah, isso aqui é substantivo, isso aqui é adjetivo. O que a gente vai fazer é analisar a função dessa palavra dentro do texto e verificar se ela é realmente substantivo, um adjetivo, um verbo, tá? Como que ela está funcionando dentro daquele contexto ali. Então, a gente vai começar pelos substantivos. O que é um substantivo? Substantivo são aquelas palavras que nomeiam os seres, as ações, os lugares, os sentimentos e os objetos. Então, assim, tudo tem nome, tudo na natureza tem um nome. O que eu preciso verificar, para que eu possa entender o que é o substantivo, que ele vai nomear todas as coisas, né? Porque tudo tem um nome. As plantas têm seu nome, né? As árvores, os animais, as pessoas, os lugares, tudo tem um nome. Os objetos têm nome. As ações, né? Por exemplo, o que eu estou fazendo aqui é o meu trabalho, né? Então, o trabalho é um nome também, né? Minhas ações. Uma corrida é um nome de uma ação, né? Ação de correr. E os lugares também têm nome. Os sentimentos têm nome, amor, cansaço, o estado da pessoa também, né? Não só sentimentos, né? O cansaço era tanto que ela se desesperou, ou seja, o cansaço, nesse sentido aí, é o substantivo, porque é o nome do estado em que ela se encontra, da maneira como ela se encontra. Então, o substantivo ele vai nomear o quê? Os seres, né? As pessoas, os animais, os seres viventes em si, animados e inanimados, no caso, né? Vai nomear as ações, vai nomear lugares, os sentimentos e os objetos, que são os seres inanimados. Então, isso que é preciso vocês guardarem isso, né?
São as ações, lugares, sentimentos, objetos, né? Os seres em geral. Então, por exemplo, nesse caso aqui, a corrida terminou. Quando eu tenho a corrida terminou, a corrida é a ação, né? Aquela ação que aquelas pessoas estavam ali, de se locomover de um lugar ao outro, com passos mais rápidos. Então, é a corrida. A corrida, nesse caso, é o nome da ação, então é o substantivo. Então, substantivo pode ser carro, trabalho, Rio de Janeiro, amor, caneta, cachorro, né? Tudo aquilo que nomeia, tudo aquilo que tem nome. Aí eu queria abrir para vocês, para saber com vocês se vocês conseguiram compreender o que é o substantivo, se tem alguma dúvida. Vocês podem também me dar exemplo de substantivos, que é só depois que a gente vai realmente entrar e aprimorar isso. E assim, não se sintam constrangidos, porque eu estava até falando sobre isso outro dia. Às vezes a gente pensa assim, tem tanto tempo que eu não estudo, não lembro mais o que é o substantivo. Se você chegar numa formatura hoje de vários cursos, se você perguntar o que é o substantivo, um formando não vai saber te dizer. Às vezes você chega numa faculdade, a pessoa já está ali há anos e não vai saber te dizer o que é o substantivo. Então não se sintam constrangidos, nem envergonhados de compartilhar não, tá bom? O que é o artigo? Ali a gente está vendo, né? Eu coloquei aqui o conceito de artigo, é o termo que antecede o substantivo. Exatamente esse termo aqui, Silvio. Ó, esse A. É o que vem antes do substantivo, tá? Toda vez que você encontrar um artigo, você sabe que logo após vai vir um substantivo, tá? Por isso que a gente faz análise do texto. Nesse caso aqui, uma análise morfológica. Ou seja, quando eu compreendo qual é mais na frente a gente vai ver isso, agora não, tá? Quando a gente se aprofundar no artigo. Quando eu encontro um artigo, eu sei que automaticamente depois dele vem um substantivo. Então, eu tenho um artigo, em seguida eu tenho automaticamente um substantivo. O artigo, ele vai anteceder o substantivo. Quando eu encontro o substantivo, não necessariamente vai ter o artigo, tá? Mas se tem artigo, depois do artigo é o substantivo. Entendeu? Necessariamente eu não tenho um artigo antes do substantivo. Mas se eu tenho um artigo, necessariamente eu tenho um substantivo depois dele, porque o artigo é o termo que antecede o substantivo. Então, os artigos são o a, os, as, uma, uns, umas, e depois a gente vai se aprofundar nos artigos. O adjetivo é a palavra que vai caracterizar o substantivo e os termos equivalentes ao substantivo, tá? Então, ele vai dar uma característica, uma qualidade, né, para você identificar ou diferenciar esse substantivo. Então, por exemplo, nesse caso aqui, a gente já viu aqui duas classes de palavra. Vou marcar aqui primeiro. O a, que no caso é o artigo, lembra? Uhum. A. Depois, casa, que é o substantivo. E aqui ao lado, eu tenho velha. Ó. A casa, ela poderia ser bonita, poderia ser nova, poderia ser vermelha, mas eu quis dar a característica da casa, que ela é uma casa velha. Então, quando eu dou essa característica da casa, quando eu faço questão de mostrar como ela é, eu uso um adjetivo para caracterizá-la. Entendeu? Então, ele está caracterizando quem? Está caracterizando o substantivo. Então, sempre que eu tenho uma palavra que dá as características do meu substantivo, eu classifico ele como adjetivo. Vou colocar ele na categoria dos adjetivos. Entendeu? Exato. Então, a casa velha, a é o artigo, casa é o substantivo e velha é o adjetivo. Amigo fiel, amigo, nesse caso é o substantivo, fiel é o adjetivo, ou seja, o fiel que está caracterizando esse meu amigo, porque o amigo poderia ser infiel, né? O amigo poderia ser falso, o amigo poderia ser, sei lá, distante, mas não, ele é um amigo fiel. Então, o fiel está caracterizando que amigo é esse que eu tenho. Então, palavras como grande, triste, arrumada, magra, leve, tudo isso
da característica de um substantivo. A cachorrinha está latindo. Por exemplo, a casa poderia ser grande, né? O amigo poderia ser triste, a casa pode ser arrumada, o amigo pode ser magro, né? Então, são características que eu vou dando ao meu substantivo e eu chamo essas características de adjetivo. Então, o que eu gravo nisso tudo, gente? Eu não vou gravar que amigo... eu não vou gravar que velha ou que fiel é adjetivo. Eu vou entender que a palavra que caracteriza o substantivo é o adjetivo. Porque pode ser que, em algum momento, nenhuma dessas palavras que eu citei aqui, nessas categorias de palavras, né, que aparentemente dão característica a outras coisas, né, a pessoas, a lugares e tudo mais, de repente eu não tenho essas palavras. Eu tenho uma palavra de uma outra categoria, tá? De um outro grupo de palavras que exerce normalmente uma outra função, mas que, de repente, naquele contexto ali, dependendo do contexto, se está caracterizando o meu substantivo, eu vou chamar ela de adjetivo. Entendeu? Então, é isso. O que eu vou compreender, né? Por isso que língua portuguesa é uma questão de análise. A gente não tem como ficar gravando as coisas, né? Algumas coisas a gente até tem que gravar mesmo, né? Mas é uma questão de análise e compreensão. Eu vou compreender o quê? Que, por exemplo, o artigo antecede... Em primeiro lugar, que o substantivo nomeia os seres, né? As coisas, os lugares, né? Os sentimentos, as ações, pronto, já entendi o que é o substantivo, é aquele que nomeia todas as coisas. Então, já entendi o que é o substantivo. O que é o artigo? O artigo, necessariamente, é aquele que vai anteceder o substantivo. Substantivo. Isso. Nesse caso, a gente tem o a, os, as, uma e uns, umas, tá? Que vai estar sempre, quando estiver antecedendo o substantivo, dependendo da função dele dentro do texto também, porque ele pode estar funcionando com uma outra, pode estar com uma outra função dentro do texto. Então, eu preciso observar se aquilo ali é de fato um artigo, porque o fato também dele estar antecedendo o substantivo não significa que ele seja o artigo, tá bom? Por isso que isso aí vocês vão ter que ir anotando e prestando atenção. O artigo é o termo que antecede o substantivo, mas nem sempre o termo que anteceder o substantivo vai ser o artigo, tá? Porque um e uma, por exemplo, pode ser numeral, tá? Agora, como assim, no caso? Por exemplo, quando eu digo um carro apareceu na esquina, nesse sentido, é um carro qualquer, porque eu não sei que carro é esse, então é um artigo indefinido. Um homem surgiu lá na janela. Então é um homem que eu nunca vi, eu não sei quem é. Então é um artigo indefinido, um homem qualquer. Agora, apenas um homem apareceu na janela, olha só a diferença de sentido. Apenas um homem apareceu na janela. Então, eu sei que esse um é numeral, porque apareceu apenas um, não dois, nem três. Entendeu? No caso, esse um é o artigo. Então, eu tenho que observar a função dele no texto. Ou seja, que sentido que ele está tendo no texto. Apenas um homem apareceu na janela, esse um é numeral, não é artigo. Eu estou dizendo que apenas um homem apareceu, não dois e nem três. Entendeu? Agora, quando eu digo um homem apareceu na janela, é um homem qualquer, um homem que eu não sei quem é. E isso aí eu só vou compreender pelo contexto. Por isso que a gente faz a análise do texto. Por isso que a gente olha e verifica. Isso aqui é um artigo, isso aqui é um numeral. Isso aqui está funcionando como substantivo, como adjetivo. Qual a função dele nesse caso? Entendeu? É adjetivo ou é um advérbio? Então, eu preciso verificar a função dele dentro da frase para afirmar se ele é, de fato, um artigo ou um numeral, um substantivo, um adjetivo e assim por diante. Entendeu? A gente faz uma análise do texto para saber qual é a função daquela palavra. Quando eu falo função, significa qual é o sentido dela dentro do texto, né? Que função que ela está exercendo dentro daquele texto, para eu poder classificar, de fato, aquela palavra, se é artigo, se é numeral. Então, o adjetivo, ele vai caracterizar o substantivo, né? Então, como eu falei, a gente não decora que palavras são essas. A gente vai entender
que o adjetivo caracteriza o substantivo. Então, tem uma palavra que está caracterizando o meu substantivo, então eu chamo aquilo ali de adjetivo. Tá bom? Exato. Vou seguir adiante. Pode ir. Numeral. Numeral é a palavra que expressa a quantidade definida dos seres. Aí a gente volta ali no artigo para a gente ver, olha, apenas um homem apareceu na janela. Ou seja, não é uma quantidade definida de ser? Apenas um. E se eu digo, 2 homens apareceram na janela, também não é uma quantidade definida? Eu sei quantos homens exatamente apareceram na janela. Então, a palavra que expressa essa quantidade definida de seres, a quantidade, né, de seres, eu já compreendo que é o numeral. Tá? E aí o numeral, depois, mais para frente, a gente vai se aprofundar em cada uma dessas classes, o numeral ele vai me dar essa quantidade. Pode ser de forma multiplicativa, ordinal, tá? Fracionada, ele vai me dar essa quantidade. Então, por exemplo, 1/4 dos alunos não veio à aula. Então, eu já compreendo que é um numeral fracionado, mas é um numeral, tá? Então, classifico aquilo ali como numeral. Olha aqui esse exemplo. Um só carro parado na rua. Um só carro parado na rua. Se eu digo que um só carro parado na rua, eu estou querendo dizer que só tinha um carro parado na rua. Não 2, nem 3, nem 4. Apenas um. Um só carro parado na rua. Agora, se eu digo assim, um carro parado na rua, como é que eu compreendo isso? Um carro parado na rua. Meu Deus, um carro parado na rua. Eu compreendo isso como um carro que eu não conheço, que eu não sei que carro é esse. Então, eu vou classificar essa palavra como artigo indefinido, porque eu não sei que carro é esse. Agora, quando eu tenho a definição disso, é um carro apenas, não 2 nem 3, né? E não é um carro qualquer, um carro que de repente já estava ali, não sei, mas é um carro apenas, então eu chamo isso de numeral, tá bom? Eu estou pontuando isso bastante porque é o que normalmente aparece como dúvida nas provas, né? Nas atividades escolares, nas provas do Enseja. Então, essas dúvidas, elas aparecem por quê? Porque há essa confusão de sentido, não de sentido, né? De sentido é muito claro, mas quando você vê a palavra, você confunde a função de uma com outra. Então, por isso que eu estou pontuando bastante, tá? Que normalmente também vai vir, para fazer a diferença entre numeral e artigo, vai vir sempre a palavra só, apenas, demonstrando que é um carro apenas, ou um objeto apenas, ou um ser apenas, entendeu? E quando for sem a companhia dessa palavra só, apenas, somente, a gente vai entender que é um artigo indefinido, mas isso também vai depender do contexto, tá bom? Por isso que a leitura é uma análise também, a gente faz uma análise textual, para a gente poder compreender. Era um carro apenas ou era um carro qualquer? Tá? Então, o numeral ele vai fazer isso, ele vai dar a quantidade definida. Um carro só parado na rua, 2 carros parados na rua, sei lá, tinha o triplo de carros parados na rua, olha aí a multiplicação, né? Tinha o triplo de carros parados na rua. Então, também o triplo também seria classificado aí como numeral, nesse caso, tá? Aí vamos para o verbo. Verbo é a palavra que expressa a ação, estado ou fenômeno da natureza, tá? Ele vai expressar a ação, a ação de trabalhar, a ação de comer, a ação de dormir, né? Tudo isso é ação. Sonhar, andar, caminhar, tudo isso é ação. E vai expressar também o estado. O estado é como a pessoa se encontra, né? Então, normalmente, esses verbos são ela é, ela está, entendeu? Ela ficou, entendeu? Depois a gente vai se aprofundar também nesses verbos. Mas quando você vê um verbo, ela está cansada, é a forma como ela se encontra. Ela está feliz, é a forma como ela se encontra. Não é exatamente uma ação, é a maneira como o sujeito ou como aquela pessoa ali que está sendo expressa, ela está se sentindo, ela está ali naquele momento, entendeu? Então, ele vai expressar a ação, que é essa ação objetiva, andar, caminhar, sonhar, comer, e vai expressar esse estado,
que é como a pessoa se encontra, como é que ela está naquele momento. Ah, ela está muito alegre. Ah, ela está muito cansada. Tá? Então, é o estado em que estado que essa pessoa se encontra. Ah, ela está muito triste. Entendeu? Então, esse é o estado. E os fenômenos da natureza, né? Chover, trovejar e etc. Aí eu coloquei alguns exemplos aqui, amar, falar, pedir, orar, comer, né? Que também devem ser analisados no contexto, tá? Eu não posso ver a palavra amar e já dizer assim, ah, isso aqui é uma ação de amar, de gostar de alguém. Ah, então é um verbo. Não, ela pode, de repente, estar atuando como substantivo. Então, eu vou precisar observar a atuação dela na frase, no texto, no contexto, tá bom? Alguma dúvida quanto ao verbo? Não. Tá. Por enquanto, a gente está vendo só os conceitos, tá? O que significa e conceituando e dando alguns exemplos. Depois a gente vai mergulhar em cada uma dessas classes de palavras. Agora, o pronome. O pronome é a palavra que substitui ou acompanha o substantivo. Lembra o substantivo? O substantivo dá nome aos seres, sentimentos, às ações, né? Então, o pronome, ele vai ou acompanhar ou substituir o substantivo. Então, o pronome, ele substituindo, por exemplo, o substantivo, né? Ela falou alto. Ela, não, vamos começar da Maria, né? Para a compreensão ficar melhor. Maria falou alto. Maria é o substantivo, tá? Quando eu coloco no lugar de Maria, eu substituo por ela, eu estou usando um pronome que está substituindo o meu substantivo Maria. Então, ela falou alto. Ela quem? A Maria. Entendeu? Então, olha aí o pronome substituindo o substantivo. Entendeu? É verdade. Olha o exemplo que eu dei. Ela é minha, não a deixarei esse ano. Olha quantos pronomes eu marquei ali. Ela é minha, não a deixarei esse ano. Olha, no ela está substituindo algum substantivo, que não está claro aqui para gente, né? Ela é minha. Minha, pronome possessivo, está substituindo outro substantivo. Não a deixarei, não deixarei ela, tá? Falando da maneira informal, né? Informal seria isso, né? Não deixarei ela, também pronome. Não a deixarei esse ano. Esse ano está acompanhando quem? O substantivo ano, tá? Esse é pronome que acompanha o substantivo ano, o ano, esse ano, tá bom? Não vou entrar muito nesse caso aqui para não complicar muito o entendimento de vocês. Por hora, basta compreender que o pronome ele vai substituir ou acompanhar o substantivo. Coloquei aqui alguns exemplos, estão na página de baixo. Eu, minha, aliás, eu, meu, minha, seu, aquele, este, nosso, todos esses aí são exemplos de pronomes, tá? Agora, preposição. A preposição é a palavra que liga dois elementos da mesma oração. Por exemplo, arrumou a casa da mãe e saiu. Então, ela está unindo dois elementos de uma mesma oração. Não sei se vocês lembram que a oração é o quê? Isso, quando tem um verbo, né? É aquela frase que contém um verbo. Então, arrumou a casa da mãe e saiu. Aí, olha só. A frase, a oração que ela se encontra dentro de arrumou a casa da mãe. E saiu já é outra oração, tá? Então, arrumou a casa da mãe. Dois elementos dentro do mesmo texto, casa e mãe. E mãe. Isso. Né? Então, uniu ali, casa e mãe. Arrumou a casa da mãe e saiu, tá bom? Esse aqui é outra coisa, depois a gente vai ver isso. Mas aí eu tenho como preposição por, para, de, a, sobre, entre, após, em, tá? São vários termos que a gente utiliza e depois a gente vai ver mais profundamente um a um e como eles funcionam, seu sentido e tudo mais, tá bom? Isso. Por enquanto a gente vai compreender isso, que é a palavra que liga dois elementos de uma mesma oração. Agora, a conjunção, ela tem uma função parecida com a preposição. Por quê? A conjunção, ela liga dois termos ou duas orações. Olha só.
ela, como eu falei, né? A oração é aquela frase que tem o verbo. Então, ela vai unir duas orações, ou seja, aqui no seu exemplo da preposição, arrumou a casa da mãe e saiu, o que eu falei aqui em cima? Que eu tinha aqui duas orações. Do primeiro verbo arrumou e do segundo verbo saiu, não foi? Uhum. E o que está ligando arrumou e saiu? Arrumou a Peraí. casa da mãe, a primeira oração, É. saiu, segunda oração. O que está ligando essas duas? O que está ligando as duas? E. O E. Então, Isso aí. esse Ezinho aqui, eu chamo ele de conjunção. Ele Conjunção. ligou duas orações. É. Entendeu? Entendi agora. Então, olha aqui. Outro exemplo. Casou, mas não sabe cozinhar. Casou, não é verbo? É. E, então, é uma oração. Pronto, é uma oração. Só tem um verbo, não importa. É uma oração. Casou. Mas não sabe cozinhar. Já não tem um outro verbo? Tem Que é o outro verbo verbo. saber, né? Então, olha, tenho dois verbos. Tenho o segundo verbo ali com uma segunda oração. Casou, mas não sabe cozinhar. Então, casou é a primeira oração. E o que está ligando essa primeira oração à segunda oração? Mais. O mais. Tá vendo? É tranquilo É. para poder identificar a conjunção. Então, você tem palavras como pois, e, por isso, logo, desse modo, contudo, tá? Tem várias palavrinhas que vão exercer essa função de ligar duas orações, né? Depois também a gente vai mergulhar nas conjunções, por hora é só isso. Agora a gente vai para o advérbio. Advérbio é a palavra, isso aqui vocês precisam gravar, porque normalmente, se você não grava essa informação, é o que vai fazer você errar numa prova, né? Ah, vou fazer enseja, vou fazer um vestibular e caiu isso aqui, não sabia o que o advérbio modificava. E aí, na hora, ele estava modificando um substantivo, achei que era um advérbio só porque parecia com um advérbio. Não, há uma regra para isso. O advérbio ele vai modificar o verbo, o adjetivo e o advérbio. Anote isso aí. 3 funções. Ele vai modificar, ele vai transformar, ele vai fazer com que essas palavras exerçam uma função diferente da que normalmente da maneira como ela funcionaria. Vai dar um sentido mais forte, vamos dizer assim, vai intensificar, tá? Uhum. Então, é a palavra que vai modificar, ela vai intensificar o verbo, o adjetivo e o advérbio. Ela só trabalha junto dessas três classes: verbo, adjetivo e advérbio. Tá? Ela só vai alterar essas três classes: o verbo, o adjetivo e o advérbio. Vamos lá, por exemplo. Correu muito, mesmo assim chegou tarde. Aí eu marquei como advérbio muito e tarde. Eu marquei aqui, correu muito, mesmo assim chegou tarde. Chegou tarde. Correu não é verbo, não é uma ação? É. Eu não disse que ele modifica o verbo lá em cima? Aqui, ó. Aham. Então, correu muito. Não está intensificando essa corrida? Não está dizendo que é muito, não é uma intensificação dessa corrida? Uhum. Então, se intensificou, eu chamo de advérbio. Entendeu? E ele está relacionado ao verbo. Olha, ele está intensificando o verbo aqui, como está dizendo aqui em cima. Palavra que modifica o verbo. Correu muito, intensificou o verbo. E o tarde, que eu marquei, Silvio? Está intensificando quem? Está modificando quem? O chegou. O chegou. E o chegou é o É. quê? É verbo. Chegou É o verbo? é uma ação, então é um verbo, né? É. Então, chegou tarde. Então, se essa palavra está intensificando esse verbo aqui, sinal de que ela é um advérbio. Pode Ela ver. modificou o estado original do meu verbo, entendeu? Ela não simplesmente chegou, ela chegou tarde, entendeu? Deu um outro tom, né? Deu um outro tom, igual correu muito. Ele não correu simplesmente, ele correu muito. É. Olha como intensificou.
né? No chegou, modificou, porque poderia ter chegado cedo, mas chegou tarde, né? E no correu, intensificou, porque poderia ter corrido pouco, mas correu muito. Então, eu intensifiquei o meu verbo, né? Eu modifiquei esse verbo colocando esse muito aí. Se eu tiro muito, ele simplesmente correu. Mas se eu coloco muito, ele correu bastante. Advérbio, quando ele se relacionar com verbo, com adjetivo e com o próprio advérbio. É uma relação entre as palavras, né? E a função delas dentro do texto é que vai fazer com que a gente que vai fazer com que a gente classifique elas de maneira correta. Ele vai mudar o verbo, o adjetivo e o próprio advérbio. Tá? E isso a gente vai ver mais para frente. Aí o que você precisa compreender hoje é quem ele modifica. Porque quando chegar numa prova, aí pode ser que esteja ao lado de um substantivo e você vai, de repente, falar assim, isso aqui é um advérbio, porque está modificando o substantivo. E não, tá bom? Vai chegar e tem que analisar. Ele está se relacionando com verbo, com adjetivo ou com advérbio, então posso classificar como um advérbio. É com substantivo, é com outra palavra? Então não é. Tá, ele modifica o verbo, o adjetivo ou o advérbio. Se a gente encontra eles com essa relação dentro de uma frase, de uma oração, de um texto, onde ele tem essa correlação, a gente compreende que ele é um advérbio. Se estiver se relacionando, por exemplo, com um substantivo, a gente já entende que não é advérbio, tá bom? Porque não está se relacionando com verbo, com adjetivo ou com advérbio, tá bom? Aí a gente tem palavras como pouco, ontem, sim, aqui, nunca, sinceramente, que depois a gente vai ver mais a fundo também. Mas o importante agora é saber que o advérbio modifica o verbo, o adjetivo e o advérbio. Para ser advérbio, ele tem que ter essas três funções. Ele tem que modificar o verbo, o adjetivo ou o advérbio. Ele se relaciona com esses três, tá bom? Se tiver relacionado... O que é a relação, Silvia? É aquilo que a gente compreendeu aqui, ó. Vou pegar na segunda oração. Mesmo assim, chegou tarde. O tarde está se relacionando com mesmo? Mesmo tarde? Aonde é? Exemplo? No exemplo do advérbio. Correu muito, mesmo assim chegou tarde. Eu poderia dizer que o tarde está se relacionando com mesmo? Correu muito, mesmo tarde assim chegou? Não, faz sentido? não. Eu poderia dizer, correu muito, mesmo assim tarde chegou? Até poderia, porque eu ia estar fazendo uma inversão aí na minha oração, tá? Mas assim, também, vamos supor, correu muito, mesmo assim tarde. Não faz sentido. Não faz sentido, é isso aí. Mesmo assim tarde, não faz sentido algum. Agora, chegou tarde, faz todo sentido. Faz sentido, certo. Então, eu vou compreender com quem ela está se relacionando quando ela faz sentido. Tá? Ela tem função porque ela está fazendo sentido dentro da frase, dentro da oração. Tá bom? Exatamente. Tá? E como é que eu vou descobrir com quem que essa palavra está se relacionando? É com quem ela faz sentido. Juntei com outra palavra, não fez sentido, não é com aquela palavra que ela tem relação. Então, não vou nem pensar naquela palavra ali, vou ver com quem ela está se relacionando. Aí, está se relacionando com verbo, com adjetivo, com advérbio, está modificando, está intensificando essas classes gramaticais, então eu classifico isso como advérbio. Tá. E a interjeição, né? A nossa última palavrinha aqui. Nossa última classe gramatical. A interjeição é a palavra que expressa emoções e sentimentos, né? Então, por exemplo, ui, nossa, ué, né? São palavrinhas, né? E o Bechara vai dizer que, na verdade, são frases que expressam uma emoção, um sentimento, né? Então, esse que alívio, nossa, chegou tarde, ufa, ainda bem que chegou. Eu estou expressando o quê com esse ufa? Estou expressando o meu sentimento, que eu estou sentindo naquele momento, aquele alívio, né? Nossa, que bom que você chegou, que alívio que você chegou, né? Então, expresso, com essas palavras, eu vou expressando emoções e sentimentos. Então, é interjeição, tá bom? Essa aqui é a mais tranquila que tem.